dentro de si, não tem capacidade, não querem se interessar em ouvir a verdade. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo que eles iriam desviar os ouvidos da verdade, de não se importar ouvir a sãs doutrina. Mas bem-aventurados aqueles que perseveraram até o fim. Fomos salvos uma vez em Cristo Jesus, perseveramos até o fim. Todos quantos têm ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus está falando. Somente somos instrumento do Senhor para poder apregoar as boas novas, para libertar o cativo, para despertar aquele que se encontra morto nas drogas, morto na cachaça, morto no cigarro, morto na maconha. É Jesus que tem vida para dar ao homem. O homem não pode oferecer nada ao outro, porque somente assim oferece enganos cotidianos, só oferece somente enganos que iludem o coração. O homem acaba errando, o homem acaba tropeçando. Jesus falou: aquele que examina as Escrituras encontra nela a vida eterna, e ainda por cima encontra saídas, porque Jesus é a vida, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Outra hora viemos aqui, mas poucos ainda tem dado a ouvir a voz do Senhor. Mas se Jesus Cristo, Ele olha atentamente para este povo, para todos vocês que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Jesus não faz acepção de pessoas. Se fizesse, nós não estaríamos aqui, estaríamos lá nos bairros nobres da cidade capital de São Paulo. Mas porque Jesus não faz acepção de pessoas, Ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam e necessitam de ouvir a voz do Evangelho, a voz de Deus, que é ecoada nos quatro cantos da terra, onde tem uma voz, onde tem um ouvido, onde tem uma boca, onde tem um corpo, onde tem uma pessoa. Jesus envia os seus servos para poder anunciar. Jesus não veio a este mundo, não veio nesta vida para condenar aqueles que estão em tal situação, mas Jesus veio para libertar. Jesus veio para transformar o homem pecador no homem santo nas mãos de Deus. Deus transformou a vida do apóstolo Saulo, Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. Quem era Saulo, mas se transformou em Paulo. É isso que Deus faz. Só Deus que tem poder, mas Deus usa os seus instrumentos na terra. Aqueles a quem ninguém olha, aqueles a quem ninguém percebe e não faz muito caso. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que sabem alguma coisa, confundir os sábios. Deus escolheu os pequenos da terra. Deus levantou do monturo, da sujeira, do pecado, aqueles que são reservados para a salvação do grande nosso Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11:28. Todos quantos têm ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus está falando. Mas se hoje ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, coração de pedra. Deus arrancará pela boca do profeta Ezequiel. Ele profetizou que Deus arrancará o coração de pedra e colocará e porá um novo coração de carne, um coração que está voltado ao Senhor. Todavia, a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, que nós devemos amar Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. Mas o entendimento do homem é só para as coisas corruptíveis. O entendimento do homem é só para as coisas materiais. Só se interessa em conhecer a jornada, o jornal, só se interessa em conhecer o estatuto, o jornal foi anunciado, mas não se preocupe em ler e examinar as Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:11: tudo quanto foi escrito neste livro foi escrito para aviso nosso. Você tem que examinar, você tem que ler, porque em Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O diabo sabe que o tempo dele está acabando aqui na terra. O diabo conhece que o tempo dele já está se findando, mas ele tem atraído muitos após ele para poder saciar e fazer as vontades que ele gosta. Jesus falou em João 8:44: vós tempo pai o diabo, porque satisfaz o vosso desejo. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quem é pai da mentira ao diabo, e aqueles que amam a mentira e praticam são filhos do diabo, porque não gostam da verdade. Jesus falou: pregue o Evangelho, se ao menos alguém entender e ouvir, e
se humilhar perante a minha mão potente e poderosa, eu vou livrar, vou sarar e vou curar. A Bíblia diz em 2 Crônicas, do capítulo 7 e versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus que está falando, não sou eu, Deus está apenas usando a minha boca, porque eu sou pó, sou como você, pecador, mas eu tenho o meu Salvador, que é Jesus Cristo. Estou anunciando Ele, para que você também fique debaixo da sombra do Onipotente, para que você também viva nesta eficácia palavra de Deus, porque é viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. É só Jesus que salva. Não viemos aqui pregar placa de igreja, porque placa de igreja vai levar você para o inferno. Não estamos aqui defendendo ministério nenhum, mas o único ministério que nós defendemos é o ministério da palavra, que os apóstolos morreram no campo de batalha, que os apóstolos deram sua vida por amor ao nome de Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus havia nos alertado que em meu nome sofreria danos, em meu nome sofreria perseguições, em meu nome muitos rejeitariam. Em Lucas 10 está escrito no versículo 16, que se não ouve a voz, a mim também não me ouve. Se não me ouve, não ouve aquele que me enviou. Mas se ouve minha voz, ouve a mim. E se ouve a mim, ouve também aquele que me enviou. É Jesus que está falando, pela boca dos seus servos até ele já usou, e pela minha boca também se está falando. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo defendeu a ressurreição, mas muitos ainda creem em purgatório, muitos ainda creem em reencarnação. É mentira do diabo. Se alguém já falou para você, se papas já anunciaram para vocês que reencarnação ou que purgatório existe, não confia em homens, confia na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Confia no Jesus da Bíblia, não no Jesus da Igreja Católica. Acredita em Deus, porque Ele vai voltar. Jesus brevemente vai aparecer nos céus com glória e grande poder. Jesus vai aparecer mais uma vez, e esta vez que Ele vai vir, porque é a primeira vez que Ele vem, João testificou lá em João no capítulo 1 e versículo de número 29, eis que está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o apóstolo Paulo escreveu que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele vai voltar brevemente. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse que Ele vai voltar para o mundo como ladrão, mas para a igreja Ele vai voltar como Senhor da glória, como leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que o Senhor não tarda, eis que Ele vem e não tardará. Jesus Cristo, Ele vai voltar brevemente, porque a Bíblia fala em Hebreus que aquele que vem virá e não tardará. Jesus Cristo é a água da vida. Todo homem que bebe desta água nunca mais terá sede, não vai ter mais sede de maconha, não vai ter mais sede de cachaça. A sede que ele vai ter, como disse o salmista Davi, em Salmos 42, a minha alma tem sede de justiça. A sua alma tem que ter sede de Deus, não sede de maconha, nem sede de sexo, nem sede dessas coisas corruptíveis e vis que este mundo tem proporcionado a muitos, e muitos têm entrado por este caminho que leva ao homem à condenação, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Todos quantos têm ouvidos para ouvir, Jesus está anunciando, Jesus está te convidando, as bodas já estão preparadas para aqueles que estão preparados. Jesus mais uma vez vai voltar, e agora quando Ele voltar, Ele vai tirar os seus desta terra, e Ele quer incluir você neste plano de salvação de Deus, para que você não seja condenado. Jesus escreveu e falou lá em João 12, não vou julgar, porque não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas você que tem rejeitado a mesma palavra que nós temos pregado, esta mesma palavra vai usar contra você naquele grande dia e julgará no último dia. Jesus é a verdade, Jesus é o único caminho que o homem deve andar. A Bíblia diz que Abraão andou com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, era homem que ouvia a voz de Deus e obedecia, homem cheio do Espírito Santo de Deus, e fazia obras grandes, obras maravilhosas pelo poder de Deus. E Deus também está te chamando, Deus está te convidando para se entrar, para você entrar no repouso dele, no repouso de Jesus. Está para acontecer, para aqueles que são fiéis ao seu testemunho, para aqueles que são fiéis à sua palavra. Jesus não faz acepção de pessoas, desde o menor ao maior, desde o mais miserável, desde o mais pecador. Jesus escolhe os pequenos da terra, Jesus escolhe
porque vocês, aos olhos humanos, são lixos. Vocês, aos olhos humanos, são apenas mais um que está morando na rua, mas para Jesus, o nosso Salvador, você é eleito, você é nação santa, você é sacerdócio eterno. Para Jesus Cristo, você é o escolhido dentre milhares, você é o remanescente de Deus, que Deus contará também. Precisa dar ouvido e atender a voz do Senhor. Não endureça o coração, crê em Jesus Cristo, creia que Ele pode te dar vida. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas tem que crer e obedecer, porque o mesmo apóstolo, o apóstolo Tiago, ele também vai escrever na sua epístola: você crê em Deus, você faz muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Você não pode somente crer, mas você tem que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Disse o próprio Deus. É Deus que se agrada, é Deus que olha e vê a aparência do homem, é Deus que vê também o coração, é Deus que atende e vê, porque Ele tem seus gêmeos, Ele chama de fogo, e Ele conhece a obra. Todos nós vamos morrer, como já foi falado, Hebreus 9:27, mas depois que o homem morrer, não tem mais Ave Maria, não tem mais purgatório, não vai ter reencarnação, vai ser o juízo de Deus estabelecido sobre a raça humana, estabelecido sobre o ser humano. A primeira vez que Deus mandou um dilúvio, o mundo desapercebido de então Noé não cria nas palavras do profeta, como hoje em dia também, porque em Lucas 18:8 está escrito: porventura, quando o Filho do Homem voltasse, encontrará a fé na terra. Está difícil encontrar alguém que crê em Deus de todo o coração. Está difícil encontrar um que acredite nas Escrituras e obedeça conforme está escrito, mas querem acreditar segundo a aparência humana, querem ir após homens e após mulheres, mas não querem acreditar e aceitar o Jesus da Bíblia. A Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque você encontra nela vida eterna, e são elas que te testificam. Jesus falou em João 5:39, em Mateus 7, e versículo 13, Jesus vai dizer que a porta é estreita, o caminho apertado, poucos que encontram esta porta. O homem descia junto com Jesus na multidão, e Jesus, a caminho de Jerusalém, passava por cidades e sinagogas. Lá em Lucas 13 e versículo 21, Jesus estava caminhando, não passeando, ele estava anunciando que era chegado o reino de Deus até vós. E um da multidão aproximou até Jesus e falou: Senhor, são poucos os que se salvam. E Jesus virou para aquele homem e deu uma resposta curta e grossa, uma resposta de vida eterna, mas que poucos que procuram se interessam por ela. Jesus falou para aquele homem: por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. Sabe por quê? Porque neste mundo tem duas portas. Neste mundo há uma porta estreita que levará o homem para a vida eterna, mas também tem uma porta larga, uma porta muito espaçosa, que muitos têm entrado por ela. Muitos não querem passar pela porta estreita, porque se passarem por ela, terá que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é para seguir nós, é para seguir Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, é a única verdade, e é a vida, e vida em abundância. Creia em Jesus Cristo, creia no Evangelho, creia na palavra de Deus e será salvo, tu e a tua casa. Não rejeites a palavra do Evangelho, porque se você rejeitar esta mesma palavra, Deus o rejeitará naquele grande dia. Se tiver vergonha de Jesus e meus homens, naquele grande dia, o mesmo Jesus terá vergonha de você. Sentir vergonha de Jesus, porque não quero confessar que sou crente, mas é aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Se estivéssemos aqui falando de outro Deus, nós seríamos mentirosos, como muitos afora têm sido, mas estamos falando do Deus vivo, o Deus que vive e reina para todo sempre. O seu reino é eterno, a sua glória não divide com ninguém. Ele não dá, ele não empresta, ele é dele, para ele, com ele são todas as coisas. Todos quantos têm fôlego de vida, louve e exalte a Deus. Bendito é o nome do Senhor que está no meio de nós. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. A porta é a esperança de todo aquele que crê. A porta da salvação está se fechando aos poucos ela vai se fechar, e Jesus Cristo vai aparecer nos céus com grande poder e grande glória. E os crentes que aqui não tiveram por preciosa a sua vista, a sua vida, eles tiveram por precioso em anunciar as boas novas.
resplandecerão como a luz da aurora. Eles subirão com júbilo de cântico novo e subirá para o encontro de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Ele está aqui, mas você ainda não viu, porque as drogas têm colocado uma barreira e um sentimento muito perverso no seu coração. Mas Deus, Ele é poderoso para quebrar as barreiras, as trevas. Deus é poderoso para quebrar esta barra de concreto que há no seu coração. Deus é poderoso para te transformar no homem pecador, no homem salvo, nas mãos dele, e sair anunciando o mesmo evangelho que nós também estamos propagando, anunciando que Jesus está voltando. Busca Ele, não endureça o coração, dá ouvido à voz do Senhor que te chamou, te remiu e te santificou. Jesus falou: eles que não têm ouvidos, esses que têm ouvidos também. Todos temos que ouvir, todos têm que atentar para a voz do Criador, a voz do Todo-Poderoso, e é Ele que está falando. Crê em Jesus Cristo, crê na sua palavra e terá vida e terá em abundância. Crê em Jesus, porque Ele é a solução dos seus problemas. Não viemos aqui pregar prosperidade, porque prosperidade o homem não pode dar. Prosperidade é a menos uma falcatrua que o homem tem usado segundo a palavra de Deus. Mas Deus escolheu, foi vocês, foi nós que somos pobres, e para se tornarem ricos na fé. Cada vez que o homem busca Deus, mais rico na fé ele se acha. Cada vez que o homem busca Deus e se humilha perante a potente mão do Senhor, ele se torna um homem nas mãos de Deus, um homem forte, um homem sadio, um homem liberto, um homem salvo. Cada vez que o homem se entrega aos caminhos do Senhor, o Senhor também se agrada dele. É difícil? É, mas vale a pena? Vale muito a pena renegar a própria vida, vale muito a pena trocar as drogas por Jesus Cristo, vale muito a pena sair da vida do pecado e vir após Jesus. Vale muito a pena você dizer não para a cachaça, você dizer não para a maconha, você dizer não para o crack, porque isso daí satisfaz o seu desejo carnal momentaneamente. Mas se você morrer hoje, você acordará no inferno e segue-se o juízo de Deus. Não tem mais misericórdia, porque o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 2 que o juízo de Deus será sem misericórdia. Estamos aqui não para ajudar vocês, estamos aqui para te alertar, porque tudo quanto foi escrito para aviso nosso. 1 Coríntios 10 e 11, o apóstolo Paulo exortou, o apóstolo Paulo testificou e anunciou e foi fiel. Guardei a minha fé, combatendo o bom combate e acabei a minha carreira. Será que se você acabar a sua carreira hoje, vai terminar onde? Será que se você acabar a sua carreira hoje e não quiser mais saber de viver uma vida deleitosa ao pecado, aonde irá a sua alma? Viemos aqui em nome de Jesus para te resgatar. Viemos aqui em nome de Jesus para te transformar. Viemos aqui em nome de Jesus para te transformar deste homem do lado de lá para o homem do lado de cá. O homem do lado de cá, você será homem nas mãos de Deus prudente, sábio e fortalecedor. Glória a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Que seja uma esperança viva, uma esperança que só em Jesus Cristo se há, só em Jesus Cristo que está, porque Ele é nossa esperança, esperança de ressurreição. Ainda que morremos, mas não permanecemos neste buraco, na terra do sepulcro, porque naquele grande dia nós ressuscitaremos para a vida eterna. Mas aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. Que Deus te abençoe em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.